Olá pessoal, eu sou a professora Michele, professora de História da Escola São Francisco de Assis e estou aqui para trazer algumas dicas importantes para o Enem. A princípio eu vou falar sobre a história geral. Lembre-se, uma dica importante é sobre o Egito, principalmente sobre a parte da religiosidade, o modo de produção asiático, politeísmo. Outra situação interessante lembrar é sobre a Grécia Antiga, o período da democracia ateniense. Fazer uma comparação entre a democracia ateniense com a nossa democracia atual. Lembrando que a democracia ateniense era uma democracia de exclusão, que era uma democracia direta. Exclusão por quê? Porque excluía as mulheres, os estrangeiros e os escravos. E a nossa democracia atual é uma democracia universal, onde todos podem votar. Mas também nós temos uma democracia indireta, isto é, nós elegemos os nossos legisladores e eles fazem as leis por nós. Outro ponto interessante é sobre a igreja medieval. A igreja medieval era a instituição mais rica, mais poderosa e mais importante de todo o período feudal. Era a igreja, os membros da igreja, que faziam as leis, que criavam a moral, que criavam as escolas. A educação estava sendo criada por parte dos clérigos. Dentro ainda do período feudal, a gente tem que ressaltar a crise do feudalismo. Mudanças essas que foram muito importantes, como o ressurgimento do comércio, como o ressurgimento da moeda, como o ressurgimento das cidades burguesas, como o surgimento da burguesia. E não podemos esquecer sobre o fim da Idade Média, o que causou o fim da Idade Média, que foi a fome, a peste negra e a Guerra dos 100 Anos, sem falar das cruzadas, aquelas guerras santas, que podemos se dizer assim. Para uma mudança entre o final da Idade Média e o início da Idade Moderna, podemos lembrar do Renascimento, movimento cultural, intelectual e artístico que surgiu na Europa, surgiu na Itália e se espalhou por toda a Europa. Esse movimento veio trazer muita modernidade para a época, num período onde as pessoas não tinham muita concepção de estudo. E essas pessoas, esses filósofos, estas pessoas que começaram esses estudos na parte tecnológica, não tecnológica como a atualidade, mas na modernidade da época, científicas, como o heliocentrismo. E isso fez mudar muito a concepção das pinturas, as pinturas em forma modernas, em cores atuais, com tinta a óleo, a valorização do humanismo, a valorização do antropocentrismo, enquanto na Idade Média se valorizava muito o teocentrismo. Iniciando o período da Idade Moderna, a gente pode ressaltar o absolutismo, o poder absoluto dos reis. E o rei mais importante, mais conhecido do absolutismo francês foi Luís XIV. O rei Sol. Frase conhecida dele, o Estado sou eu. Já no século XVIII, um século de grandes transformações, eu vou citar para vocês 3 situações importantíssimas. Uma foi o Iluminismo. O Iluminismo foi um movimento criado pelos filósofos iluministas que criticavam o absolutismo dos reis, que reivindicavam liberdade de pensamento, liberdade de expressão, o fim dos privilégios do clero e da nobreza. E sem falar que daí, a partir desse movimento, surgiu a divisão dos poderes que nós temos hoje, executivo, legislativo e judiciário. Um tema recorrente muito importante que cai no Enem sobre história geral é a Revolução Industrial, que ocorreu também no século XVIII. A Revolução Industrial que mudou os parâmetros da sociedade, o sistema de trabalho. E as consequências dessa Revolução Industrial foram seríssimas. As grandes jornadas de trabalho,
em até 16 horas por dia, o trabalho infantil. E dentro dessa situação da Revolução Industrial, veio surgir também outros movimentos. O movimento ludita, que foram os quebradores de máquinas, o movimento cartista, onde a população inglesa lutou pelos seus direitos de trabalhadores. Ainda no século XVIII, a Grande Revolução, que vai fazer a transição do final da Idade Moderna para o início da Idade Contemporânea, que é a Revolução Francesa. A Revolução Francesa trouxe a grande luta da sociedade contra o absolutismo na França, com a morte de Luís XVI na guilhotina. Dentro do período contemporâneo, podemos destacar ainda o imperialismo, a dominação dos europeus sobre a África e sobre a Ásia. E não podemos deixar de esquecer sobre a Guerra Fria, que é um assunto muito atual, que sempre está nas provas do Enem sobre o assunto de História Geral. Dentro da Guerra Fria, podemos ressaltar para vocês a bipolarização do mundo, a divisão em dois blocos, capitalista e socialista. A corrida espacial, a corrida armamentista, a corrida nuclear. Temos que lembrar que dentro da Guerra Fria houve a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã e a Revolução Cubana. Lembrando, gente, que na atualidade, após a queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética, muitas coisas vêm acontecendo nessa atualidade. Muitas guerras, essa Primavera Árabe que aconteceu lá em 2011 e que vem trazendo consequências até na atualidade, né? Essa questão dos muçulmanos, do Estado Islâmico, lembre-se, isso são dicas importantes para a história geral. Já a história do Brasil, podemos lembrar que ele não traz muito conteudismo. A história do Brasil fala muito sobre a nossa sociedade, como a nossa sociedade se formou, a miscigenação, o pluricultural. Nós somos formados por um grupo misturado entre índios, afrodescendentes e europeus. Outra coisa importante que traz na prova de História do Brasil é o patrimônio material e o patrimônio imaterial. O que é patrimônio material no Brasil? Patrimônio cultural material e patrimônio cultural imaterial. Lembrando das danças, das músicas, da nossa cultura. Dentro da nossa sociedade, da história do Brasil, vem falando sobre a família. Que tipo de família se deve existir hoje? Lembrando, não é mais aquela família só nuclear, mas as perguntas da nossa prova de História do Brasil, do Enem, eles são perguntas polêmicas, mas eles não querem respostas polêmicas, eles querem respostas coerentes para que se tenha uma resposta, uma sociedade coesa, uma sociedade tranquila, sem discriminações. Outro fato importante, outra dica importante é sobre a mulher na sociedade. Que essa questão que é muito falada na nossa atualidade, sobre os direitos da mulher, sobre essa luta entre homens e mulheres. E dentro da nossa política atual, tudo que está acontecendo na política atual é muito importante. Todos os movimentos populares que já aconteceram e todos os movimentos atuais que apoiam o governo, que criticam o governo, as leis que estão tentando ser aprovadas, todas essas são dicas importantes para a prova que se aproxima nesse final de semana. Valeu, gente? Até a próxima.